Nós estamos realizando uma reflexão sobre o reino de Deus de ponta cabeça. E a pergunta é como Jesus lidava com a escada social dos seus dias. A escada social dos dias de Jesus era vertical. A política de dominação, a política de poder era totalmente vertical. Havia uma opressão da classe política religiosa daqueles dias. Eles se julgavam detentores do conhecimento, detentores da sabedoria, detentores da religião, detentores de todo o poder. E Jesus vai enfrentar essas realidades com a palavra do Pai, com a palavra do reino, com a palavra de Deus. Jesus enfrenta esse mundo vertical de tal forma que isso vai custar a sua própria liberdade. Os apóstolos também vão perder a sua liberdade porque eles também vão enfrentar essas realidades verticais. O que é interessante é que o mundo de Jesus, na sua escada social, dividido em classes sociais, eles eram verticais no que diz respeito ao seu poder político, mas eram totalmente horizontais na sua ética e também na sua moral. A sua moral era frouxa e a sua ética era totalmente comprometida. Como Jesus então enfrenta esses lugares de poder nos seus dias? A primeira ideia é que Jesus vem para ressignificar a palavra autoridade. Nos dias de Jesus, o conceito de autoridade estava atrelado aos rabinos, aos intérpretes da lei, aos doutores da lei, que detinham o poder da interpretação. Jesus vem e ressignifica isso e começa a praticar uma autoridade que não era vertical, não era de imposição. Os intérpretes da lei, eles tinham dificuldades em dar novas interpretações ou contextualizar o texto bíblico sem fazer uma citação rabínica. Era preciso citar Shammai ou Hillel, era preciso citar algum rabino para chancelar, validar o seu argumento. Jesus chega dizendo, eu porém vos digo, e começa a ensinar o evangelho do reino de Deus. Quando Jesus começa a ensinar, eles começam a questionar e dizer, com que autoridade ele faz isso? Jesus não era rabino, não havia estudado o rabinato, nem ao menos fez parte do rabinato, e começa a ensinar com grande autoridade. Ele não tinha uma formação, ele não tinha um canudo, mas ele tinha a revelação, a presença de Deus e a presença do Espírito Santo, o testemunho do Espírito Santo estava sobre a vida de Jesus. E ele começa a ensinar com grande sabedoria desde criança, e quando ele começa o seu ministério, ensina com grande autoridade e poder. E eles questionam, aonde Jesus estudou? Quem disse isso? Quem é o rabino que ele está citando? Ele disse, eu, porém, vos digo. Jesus ressignifica o conceito de autoridade, pois coloca o conceito de autoridade na horizontalidade. Não é uma imposição intelectual forçada, mas ele estabelece uma relação de transformação, de libertação para aquelas pessoas que ouviam as suas palavras. E eles se maravilhavam, porque as palavras de Jesus eram palavras de vida eterna. Então Jesus enfrenta todo esse sistema que estava entulhado por essas políticas de dominação verticalizadas dos seus dias. Jesus também ressignifica as crianças, porque as crianças naqueles dias ocupavam um lugar mais baixo na pirâmide social da igreja primitiva e daquela sociedade primitiva. E quando Jesus faz isso? Quando algumas mães estão trazendo algumas crianças até Jesus para que Jesus coloque a mão sobre eles, os discípulos impedem. Jesus então toma a palavra e diz, deixai e vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E diz uma fala emblemática, se vocês não se tornarem como crianças, vocês não podem entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo com esse texto? Jesus não disse, vocês precisam ser crianças. Não, Jesus está dizendo que nós precisamos nos tornar como crianças. Jesus não quer perpetuar um comportamento infantil, irresponsável. Não, Jesus quer forjar maturidade nos discípulos. E nós só podemos ressignificar e assumir o nosso lugar de maturidade quando assumimos o nosso lugar de dependência ao Pai e reaprendemos a dizer Abba, Pai. Naqueles dias, quando os pais queriam
que houvesse chuva por causa da sequidão, eles pediam aos seus filhos que fossem até os rabinos, pediam às suas criancinhas que fossem até os rabinos, e chegando os rabinos então oravam e pediam chuva, e as crianças diziam, Abba, Abba. Jesus está dizendo que nós precisamos nos tornar como criança, porque nós precisamos reaprender a dizer, Abba, Pai. Nós precisamos entrar outra vez debaixo dessas mãos. Essas mãos tremendas que sustentam a nossa vida e a nossa história. E nós estamos debaixo dela, submissos a essas mãos para a glória do nome de Jesus. Tem uma história do menino que estava em um supermercado, ele se aproxima do caixa, tinha muitas balas, e a caixa fala para ele, pode pegar uma bala, o mercado está dando essas balas para as crianças. Ele espera, ele diz, ainda não, eu vou esperar o meu pai vir. Então o pai chega e ele fala, pai, pega a bala. O pai pega a bala para ele e sai do mercado. Quando ele está saindo, o caixa chama o menino e pergunta, por que você esperou seu pai para pegar a bala e você não pegou? E ele disse, as mãos do meu pai são maiores. Quando nós aprendemos a dizer Abba, nós entramos debaixo dessas mãos e essas mãos nos acolhem com o seu poder e graça. Nós precisamos então aprender a dizer Abba, Pai. Se você gostou desse vídeo, me segue, deixa seu like, compartilhe esse link para que mais pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe a tua vida.